e o Moro, que agem em conluio com os americanos e com as grandes forças internacionais. Então, chamar uma liderança como o Lula, dizer que isso é um perigo nacional, porque tem capacidade de aglutinação, porque tem um discurso que realmente faz diferença na vida das pessoas, que as pessoas entendem, é algo para lá de absurdo. Né? E, infelizmente, isso nós estamos vivendo. E aí a gente sai de uns governos como o da Dilma, como o do Lula, que deixavam todo mundo se organizar, falar, as pessoas se movimentarem, que caiu por um golpe, né, um golpe assumido por todos, porque deixou isso se construir, inclusive contra, sim, a democracia brasileira. Né, fizeram isso de forma escancarada, inclusive por dentro das instituições, como é o caso do Ministério Público Federal, que usou do Estado brasileiro para fragilizar o Estado brasileiro, né? Ou seja, para torná-lo menor, para atacar a soberania nacional. E hoje eles tentam essa de tirar o Lula do par, não conseguiram tirar através de um processo forjado, né? Que é um absurdo aquele processo do triplec, é um verdadeiro absurdo aquele processo. Né? Ele tinha uma cota, como ele tem até hoje, uma cota da Bancop, que depois se transformou da OAS, porque a OAS comprou a Bancop, portanto ele tem direito a escolher um apartamento, e ele não quis aquele apartamento que lhe ofereceram. Ele já não era mais presidente em 2014, portanto, inclusive se ele fosse ganhar algum presente, ele poderia, né? Mas ele não ganhou, né? E tiraram ele da disputa política e agora querem impedi-lo de caminhar por esse país. Né? Mas ele vai continuar caminhando, e espero que esse país faça a opção por defender a sua Constituição. Além do Lula, grande notícia desta desse final de semana é a triste notícia do golpe na Bolívia que se consumou. Né? Um golpe arquitetado pela extrema-direita, muito similar do ponto de vista ideológico ao golpe que está acontecendo no Brasil. Né? Vem por uma linha neopentecostal, através das igrejas neopentecostais, com um discurso violento contra as minorias, um discurso racista, um discurso homofóbico contra as mulheres, e um discurso misógino e homofóbico, perdão, e, e se construiu de forma violenta, extremamente violenta. Vejo que uma prefeita foi obrigada a caminhar de pé descalço, pintaram ela de vermelho, humilharam de todas as formas, amarraram um sindicalista numa árvore, enfim, mapearam as lideranças e seus familiares e obrigaram o Evo a renunciar. É um absurdo isso, e há quem concorde com essas coisas. E aí há gente na esquerda e na direita que acusa o Evo de ser ditador porque ele ganhou uma eleição atrás da outra. E porque ele não respeitou um referendo, entrou na justiça e ganhou o direito de concorrer. E aí a gente fica querendo comparar concorrer, mesmo que dentro de uma disputa judicial e com um referendo, com o fato de arrastar pessoas pela rua, de botarem fogo na casa do irmão dele, como aconteceu, né? De invadirem a casa do presidente da República, até então presidente da República, Evo Morales. Então, o que está acontecendo na Bolívia não é diferente do que aconteceu aqui. E acontece muito também porque a gente não se defende. A gente começa a achar que tudo a hipervalorizar os nossos erros, dos nossos governos, né? Que é evidente que contém erros. Né? Nós não temos como ter a capacidade de prever tudo e de fazer tudo. Né? E de fazer tudo certo. Isso seria uma ingenuidade pensar isso. Né? Mas aí se ancora em qualquer problema nosso e se esquece a luta de classe e abre espaço para o bolsonarismo, que nada mais é do que a visão neofascista no mundo. Isso é reconhecido inclusive por forças de direita mundo afora, até porque ser de direita não é ser neofascista. Né? Ser de direita é defender o Estado democrático de direito dentro, né, de leis prévias que organizem o Estado, com o judiciário, o legislativo e o executivo funcionando em harmonia. Isso seria alguém liberal no Brasil e no mundo hoje. Mas infelizmente qualquer pessoa que defende qualquer política
de inclusão social, de respeito à dignidade humana ou de respeito aos direitos humanos é considerado comunista e tal, como se ser comunista fosse uma coisa horrível, né? Defender a igualdade entre as pessoas, né? Então, a notícia no mundo é a questão que envolve a Bolívia, embora a Bolívia não seja uma grande economia mundial. Agora, tu imagina quando isso acontece na maior economia do mundo, na sexta maior economia do mundo, que é o Brasil, né? O Brasil sofreu um golpe, não violento como aconteceu na Bolívia, porque eles dominaram uma parte essencial do Estado, que foi o judiciário através da Lava Jato, e não precisaram chegar nessas vias, né? Tiraram o Lula da disputa, fizeram um exército de fake news, que também está acontecendo na Bolívia, né? Não é novidade. O Steven Bannon deve estar por trás disso, é uma contra-comunicação que a esquerda não conseguiu ainda enfrentar, que ninguém consegue enfrentar, porque é algo absurdo o que está acontecendo. É difícil enfrentar a contra-comunicação, né? Tu veja que com uma pessoa com nível intelectual do Carlos Bolsonaro faz seguidores Brasil afora, milhões de pessoas ouvem e entendem aquelas frases mal escritas e entendem o que ele quer dizer, o que é pior, né? Porque a mensagem é uma mensagem violenta, uma mensagem desagregadora, uma mensagem que não traz paz social, uma mensagem que não constrói políticas públicas para a melhoria na vida das pessoas, e as pessoas entendem aquela mensagem que não é boa, né? E inclusive entendem quando eles voltam atrás, né? É uma coisa absurda, é uma contra-comunicação que dá certo, né? Eles dizem assim, esses comunistas defendem o aborto, e aí alguém vai explicar, não, a gente defende que as pessoas têm o direito à saúde pública, que isso é uma questão de saúde pública, de ofertar psicólogo, ofertar médico, para que as pessoas sejam acolhidas pelo Sistema Único de Saúde e aí possam tomar uma decisão com um grau maior de conhecimento e de estrutura, inclusive abrindo mão de fazer um aborto, não fazendo. Eles vêm, viu como eles são a favor do aborto? Né? E ninguém escutou nada do que a pessoa falou em todo esse discurso que eu falei agora. Então é algo assim absurdo que acontece no Brasil e que está acontecendo no mundo, como é o caso da Bolívia, com extrema violência, né? E eu acho que nós temos muita culpa nisso, inclusive nós da esquerda, ao ficar procurando defeito. Eu me lembro, inclusive, aqui, porque o bom de ser velho é que a gente já passou por algumas coisas, né? Né, Geise? Não. Né? Christian Roger, que está lá, Jerusa, né? O pessoal que está aí assistindo, a Aline entrou agora. Né? Eu já passei por isso. No governo Olívio, um monte de gente. Por que o Olívio não faz isso? Por que o Olívio não fez aquilo? 8 anos depois, que bom era o tempo do Olívio, que ele fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Mas por que não falou no tempo que ele estava? Né? Por que a gente não fez isso com o Tarso também? Né? Aí depois veio o abençoadinho do Sartori, que não dá para dizer que não fez nada, porque botou em vigor um projeto neoliberal de diminuir o serviço público. E eu quero dialogar com o servidor público. Quando uma eleição está acontecendo, gente, está em debate, estão justapostos dois projetos básicos dentro da democracia nossa, por exemplo. Uma democracia que deveria ser a nossa, né? Dentro do Estado Democrático de Direito. Uma com a maior participação do Estado, outra com menor participação do Estado. Hã? Podia estar aqui tomando uma com nós, né, Cristian? Bueno, se você é servidor público e vota num projeto de direito que está diminuindo, cuja ideia é diminuir o tamanho do Estado e a sua participação na sociedade, você está votando para diminuir o seu valor na sociedade. Me parece tão óbvio isso, né? Aí o cara vota no Sartori e espera ser recompensado, espera ser, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, valorizado. Não tem como. Aí ele não sai disso e vota no Eduardo Leite, que o Eduardo Leite disse isso na campanha, gente. Eu vou fazer melhor o que o Sartori está fazendo. O que é fazer melhor na lógica deles? É diminuir ainda mais o tamanho do Estado.
que é diminuir mais o tamanho do Estado? É desvalorizar mais o servidor público. Ele tem um papel social menor num governo desse, porque eles entendem que o Estado não deve atender as pessoas. E nós entendemos que o Estado tem que atender as pessoas. O Estado em suas três dimensões, né? O Estado a nível no ente federado do município, no ente federado do Estado e na União. É isso que a gente defende. E alguém disse que o Estado brasileiro é muito grande. Que bom que é grande, né? Que bom que tem escolas, porque aqui onde eu moro, 30 anos atrás, não tinha escola. Depois teve escola, depois fecharam a escola. Alguns inteligentes conseguiram fechar as escolas. O povo não se organizou e deixaram fechar as escolas. Meu pai tinha que ir a cavalo 8 quilômetros para ir na escola. Hoje, em Soledade, nós temos 6 unidades básicas de saúde na cidade. As pessoas não precisam andar mais do que 2 quilômetros para ter unidade básica de saúde. Quando vem os caras de direitos aqui que vão diminuir o tamanho do Estado, gente, é diminuir unidades de saúde, escolas e etc. Eu estou achando que vai acontecer aonde isso? Na Câmara dos Deputados? Não, na Câmara dos Deputados não vai diminuir, abençoadinho. É uma coisa assim que não é muito diferente. Aí tem uma pessoa que eu sigo aqui eu ia dizer Orkut, né, cara? Mas não é no Facebook. Que é o Eduardo Moreira. É um cara extraordinário, né? Um ex-banqueiro. E ele publica aqui hoje o balanço dos 300 dias do governo Bolsonaro, em que há uma mentira por dia. E aí não é nós estamos dizendo, é a Folha de São Paulo. Né? Ou seja, não há uma notícia positiva, não há nada que não seja mascarado nesse governo. É algo absurdo. E quando não é mascarado, é aquilo lá, nós fizemos a reforma da Previdência. O que fizeram na reforma da Previdência? Trabalhador urbano trabalhar 40 anos para fazer média dos 40 anos para se aposentar. Sabe o que vai acontecer? Salário mínimo eles vão afundar o valor, vão diminuir o valor. Em vez de 998, o poder de compra vai ser menor. Aliás, o poder de compra desde 2016, desde o golpe na Dilma, o golpe não foi na Dilma, né, abençoadinho? Foi em ti mesmo, né? O poder de compra do trabalhador assalariado diminuiu cerca de 20%. Ou seja, o que tu comprava com 998 em 16, tu não compra mais. Tu compra com 800 reais, né? Vamos dizer, 1.000 para 800. É isso. Diminuiu e não aumentou o salário, né? Então, essa é a situação. Quando a gente fala de política, a gente está falando da capacidade de compra, de vender vantajosamente a sua força de trabalho, né, Vacaria? Como a gente aprendeu com o Lenin. É isso. O trabalhador o que tem para vender? A sua força de trabalho. Se a sua força de trabalho ele vende ou é obrigado a vender por valor menor, ele está perdendo. Se ele consegue vender por valor maior, ele está ganhando. A renda do trabalhador e seu poder de compra nos governos do PT melhoraram a ponto das pessoas com 25 anos ter casa e carro. Casa e carro. Pensa nisso, professora Josi. Muito obrigado pela companhia. E a gente conseguiu construir isso, mas isso incomodou as pessoas. Falando isso, eu vi alguém me criticando na última live, né, do município aqui próximo, em que o bairro que ele mora, eu conheço essa pessoa, 80% das casas foram construídas com o dinheiro do Minha Casa Minha Vida. 80%. Se não mais. E aí, mas eu não sei o que em nome da Bíblia. Daí, se eu quiser discutir Jesus, alguém quiser discutir Jesus comigo, vai ter que estudar. Porque eu estudei por 20 anos, fui da Pastoral da Juventude, fui, né, Juliano Sá que está me acompanhando, nós estudamos a vida do Cristo e ao lado de quem ele esteve, e as coisas que ele pregou. E ele não estava com o Senhor do templo, ele estava numa outra lógica. Com lideranças populares que escolheu a dedo, inclusive 12 para caminhar com ele. Tinha um outro caminho. E aliás foram boa parte dos religiosos quem derrubou ele, né? Porque ele derrubou com o templo. E é isso que está acontecendo na Bolívia agora. Agora as pessoas usam a figura de Cristo para esse tal de Camacho lá na Bolívia agora entrou na sede, no palácio do governo com a Bíblia na mão, dizendo que o MAS, que é o movimento socialista que o Evo representa, tinha excluído a Bíblia da vida
dos bolivianos, mas olha a idiotice que é isso. Desde a Revolução Francesa que a gente separou o Estado da religião. É óbvio que tua base como ser humano, que deve te orientar teus pensamentos e a tua ação, também a tua ação, deve ser com base também na tua religião. Mas a religião que não pregar amor, certamente não é religião. É impossível ser religião se não pregar o amor, a dignidade, o respeito para com todas as pessoas, não só para com as pessoas que a gente gosta ou que tem afinidade, para com todas as pessoas. É aí que tá. Ah, mas tal pessoa eu gosto. Nós estamos vendo isso no direito penal, né? Que absurdo. Fulano deve ser absolvido, ciclano não. Quem fez tal coisa? Foi o Bolsonaro? O Moro diz não, não é crime. Foi o Lula? É crime. Foi o Alisson? É crime. Foi o fulano? Não é crime. Daqui um pouco fazer live vai ser crime, né? Se isso incomodar de alguma forma alguém, né? E tem até advogado defendendo esse tipo de coisa, né? O que eu fico pasmo. Porque eu tô apavorado com isso desde quando isso começou. Desde que começou prisão às 6 horas da manhã e prisão preventiva de 2 ou 3 anos, eu tô apavorado, porque eu fico pensando assim, a pessoa chega no meu escritório e me pergunta uma coisa, e eu vou dizer, não, isso não há perigo de acontecer, porque tu não é investigado, tu não foi chamado para prestar esclarecimento, tu não tá sonegando nenhuma informação que tu tenha, nenhum agente do Estado te pediu alguma coisa, e tu não deu, então logo tu não vai ser preso preventivamente, tu vai ter um processo talvez e tu vai poder se defender. Pois não, isso de 2016 para cá não acontece. Né? E prenderam, né, gente? Prenderam um monte de gente, não só o Lula, tá? Prenderam o Lula para tirar da eleição, mas inclusive chegamos nessa discussão de sexta passada agora, que acabou soltando o Lula, na Suprema Corte, em que se debateu se trânsito em julgado quer dizer trânsito em julgado. Está escrito: sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Eu acho que se eu explicar para minha filha de 7 anos, ela entende. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Somente assim uma pessoa poderá ser presa no Brasil, porque nós viemos num regime social de arbítrio chamado ditadura militar de 1964 a 85 ou a 88. Há debate sério sobre isso, se ela foi até 88 ou se ela foi até 85, porque só fomos ter eleições em 88. Ainda tinha uma capacidade de eleger o Collor. Mas tudo bem, tínhamos a desculpa que estávamos destrenados de votar. Né? E a Globo teve uma participação essencial naquele golpezinho no Lula lá, já em 88. Pois é. Aí a gente tem que reunir a Suprema Corte para isso. Aí eles perdem a votação. Por 6-5, apertado. Teve 5 ministros que tiveram a capacidade de dizer que sentença penal condenatória com trânsito julgado. Aliás, tira um tempinho, leia o artigo 5º, que é só liberdade negativa, é só coisa de capitalista. Ali não tem uma frase comunista. O artigo 6º daí tem direitos sociais, educação, direito à habitação, ao trabalho. Ali tá nós, tá? Mas no artigo 5º é direito pequeno burguês. Tá? Direito pequeno burguês, tá lá. Ninguém será preso sem a sentença penal condenatória transitada em julgado. 2 anos de debate no Brasil sobre isso. Não tem como eu entender isso sem ver que realmente tem um debate político. Um debate político que levou o Lula à prisão, um debate político que tirou o Lula da prisão. É verdade, é óbvio. Não é possível que as pessoas não entendam isso. Que está escrito, literal. Né? Que no direito tem interpretação da lei. Claro que tem. Como diz o Lênin Streck, tem. Se está escrito ovos, tu pode discutir se é ovo de galinha, se é ovo de peru, se é ovo de codorna. Mas tu não pode discutir que está escrito ovo. Porque daí estamos loucos, daí não adianta mais escrever. Né? Eu não posso torturar a lei conforme, né, o que eu acho. Então essas coisas, né, que no Brasil estão se perdendo de forma muito absurda, muito maluco. Aí eles perdem a votação na sexta-feira e eles dizem, não, mas dá para fazer uma PEC para alterar a Constituição, para daí ela dizer que pode prender na segunda instância. Bom, mas se tem que fazer uma PEC para dizer que pode prender na segunda instância, é porque hoje está dizendo que não pode. Porque senão não precisava fazer a PEC. Tcharam! Né? Me parece, é tão óbvio, está escrito, não pode prender.
E daí ficam trabalhando em cima de caso. Ah, mas o fulano, ah, mas o Beltrano. Ah, mas eu não gosto que seja assim. Tá, não gosto que seja assim, luto para mudar, para fazer uma nova Constituição. O que não pode fazer assim porque eu não gosto do Lula. Ou pode fazer assim porque eu gosto do Lula. Ou porque o Pedrinho Marafon, porque não sei quem. Porque não dá, entendeu? As pessoas têm que ter lei prévia que define o que é e o que não é crime. É o conteúdo maior de uma democracia. É o conteúdo maior de uma democracia, é essa, é lei prévia que define o que é crime. Depois a presunção de inocência, o devido processo legal. Tudo isso nós demos espaço privilegiado, privilegiado na nossa Constituição, justamente para que isso não acontecesse. Né? Pois bem, apesar de todo esse privilégio do artigo 5º e de todo até o artigo 17, se não me engano, gente, é cláusula pétrea. Sabe? E eu estudei isso na faculdade há quase 20 anos atrás e não havia discussão sobre isso. O professor explicava o que é trânsito em julgado, explicava o que é devido processo legal, explicava o que é ampla defesa. Ampla defesa é ampla defesa. É todas as possibilidades que o cidadão tiver para defender seus interesses judicialmente. Todas. Não é que um bonequinho acha legal, que o outro bonequinho não acha legal. É toda a possibilidade que ele tem de se defender. Inclusive com prova ilícita. Prova ilícita pode não servir para acusar. Isso também é cristalino. Pode não servir para acusar. Alguém sabe uma prova ilícita de mim e não pode me condenar por isso. Mas se isso o defende num processo, pode usar para se defender e será absolvido. É óbvio isso. Mas é cristalino, né? E aí nós estamos vivendo isso no Brasil. Felizmente na Argentina nós tivemos uma mudança muito politizada. Eu acredito muito no que está acontecendo na Argentina. Acho que é mais sólido do que acontece no Chile, porque no Chile é o que vai acontecer com nós aqui, tá? Daqui um pouco a fome toma conta, a miséria toma conta e as pessoas vão ir para a rua porque tem que ir e não vai nem esquerda nem direita coordenar e liderança nenhuma coordenar e não sei o que vai acontecer. Mas é isso que está caminhando, porque as pessoas não vão viver com esse salário de fome, não vão estar empregadas e vão estar com um sério problema social. E quando se aposentar não vão ter direito para dinheiro para o remédio. E não é as que vão se aposentar daqui 40 anos, porque a reforma para quem entrou no sistema é agora. É as que vão se aposentar daqui 2, 3 anos, porque o salário mínimo não está aumentando. E a política de valorização do salário mínimo foi uma das melhores políticas do governo Lula. Porque a pessoa ter 100 reais a mais, cara, ela come mais. E comer mais ela fica melhor, a sua vida melhora. Para quem sempre teve tudo isso, eu sempre dizia, para quem sempre comeu bem, andou bem, investiu bem, não viu diferença do governo Lula. Como é o caso da classe média. Não via. Agora, um dia eu fui numa vila e bati nas costas de uma senhora e ela disse assim, não venha falar mal do meu barbudo porque eu tô comendo carne. Aí tu pode entender o que é o Lula na vida das pessoas. Sem isso tu não consegue entender. Porque tu sempre comeu carne. Sempre comeu carne, veio o governo Lula, tu continuou comendo carne. Agora quem nunca tinha comido carne, ou quem só comia carne no final de semana, entendeu a diferença. Percebeu essa diferença. Não é Daniel Maciel da Silva, mas Daniel. Então, as pessoas, quem sempre teve luz morando na cidade, no interior, não entendeu o que foi o Luz para Todos. Quem sempre teve casa não entendeu a diferença que foi o Minha Casa Minha Vida. Chamava de Minha Casa Minha Dívida, mas a pessoa terminou. Não, o Bruno Altman lá nos assistindo, né? Alterou a vida das pessoas, gerou emprego, gerou renda e volto a frisar, a pessoa com 25 anos tinha casa e carro na garagem. Ah, mas gerou endividamento, não sei o que. Pois é, as pessoas viveram e viveram melhor e ainda estão vivendo melhor graças a isso. Então acho que nós temos que ter aí chamam os governos de esquerda de populista e não sei o que. Pois olha, eu quero um governo que melhore a vida das pessoas, que faça com que elas possam viver melhor. É só para isso que existe um governo. Um governo com dinheiro em caixa e as pessoas vivendo pior, não me interessa. Aliás, o que acontece quando a direita assume é o contrário. Aumenta a dívida pública, aumenta a dívida, se desfaz do patrimônio nacional e não tem política pública para atender as pessoas. Ou seja, é uma política para baixo. Por fim, apenas para pensar de como a imprensa internacional interpreta, tem um tweet, que chama, é isso? Do Fernando Horta, que é bem interessante.
Ó, a Margaret Thatcher, que é o símbolo do neoliberalismo no mundo, né, na Inglaterra, ela ficou 12 anos no governo. Como é que a imprensa falava dela? Democrata, líder forte e virtuosa. Angela Merkel está 13 anos à frente da Alemanha. Democrata, grande líder. O Helmut Kohl, mesma coisa, 16 anos. Democrata, ídolo, liderança. O Franklin Roosevelt, 12 anos, também tratado como democrata, como um herói nacional. E o Evo Morales, 13 anos, eleito, reeleito e reeleito e reeleito, é tratado como ditador. Né? Eu espero que o mundo responda a isso, que as pessoas respondam a isso. E é por acreditar um pouquinho nisso ainda que eu venho fazer esta live. Espero fazer outra lá por quinta-feira. Né? Eu acho que o nome vai ser esse. Né? E não há nada mais revolucionário nesse momento do que do que lutar pelas garantias individuais. Algo extremamente pequeno burguês que vem da Revolução Russa, 1789. Separar religião de Estado e garantir às pessoas o direito de participação política. Participação política não é só votar. É muito maior do que isso. Né? E democracia também não é só votar, é ter acesso aos bens materiais e culturais necessários para viver bem. Muito obrigado, uma boa semana para nós de boas lutas e que a gente tenha energia e capacidade de enfrentar tudo isso com certa dose de humor e com muita tenacidade e com muita esperança. Um abraço, até a próxima.